Foi? Boa tarde, pessoas. Boa tarde aos... né? Choveu, foi? O pessoal quase não chegou aí. Deve ser a chuva, né? Sei lá, tá chovendo em algum lugar. O carro tá molhado. Pessoas, então vejamos. Conforme eu estive falando ali com a Priscila, eu vou finalizar então PG com duas informações de uma certa forma importantes, vão nos ajudar a resolver alguns exercícios. Assim pretendemos com todos os conteúdos, né? E quando você aprende a teoria... Vamos lá? E quando você aprende teoria, teoricamente você aprende a resolver exercícios. Teoricamente, né? Só que na hora que você hashtag partiu exercício, o hashtag partiu português, às vezes atrapalha. Ou a ausência, né, de um português bem trabalhado. Veja bem, a finalização de PG, então é como se fosse continuação do quadro, tá? Como se nós estivéssemos continuando aquele quadro da última aula. Bacana? Da parte de teoria de PG. Então eu vou colocar assim, ó, continuação PG. Que aí para quem está assistindo o vídeo agora, por exemplo, na aula gravada, sabe que eu estou continuando a aula de PG. Nessa continuação de aula de PG, eu preciso falar disso aqui, ó. Oxi. Soma dos termos da PG. Soma dos termos da PG. O bacana de falar de soma dos termos da PG é que nós temos duas situações possíveis, né? Para a soma dos termos da PG. Alguém lembra? E gostaria de compartilhar comigo que eu esqueci. Uma é aquela infinita. Isso é o limite, né? Quando é o limite da função da soma, massa, finita, quantidade finita. Muito bom. Então veja bem, toda vez que for pedir para você calcular a soma dos termos da PG, você tem duas situações possíveis. Ou aquela PG está pedindo para você calcular a soma de uma quantidade finita de termos, beleza? Então tem uma quantidade limitada. Por exemplo, a soma dos 10 primeiros termos, a soma dos 30 primeiros termos. Então essa soma é uma quantidade finita, ela é limitada. Nessa quantidade que nós chamamos de N. Mas pode acontecer uma coisa maravilhosa chamada assim, ó, calcule a soma de todos os termos da PG. Aí você olha para a PG, ela tem reticências. Duas possibilidades. Ou você enlouquece, porque somar todos os termos de uma PG que tem reticência, mas deixa apertar a boneca. Ah, o botão dela. Eita, ficou estranho, né? Valendo, tá no 1 agora. É para voltar? Não. Ah, tá. Muito bem, Anabel. Desculpa, tá? Veja, pessoas, então, se falar, somar, calcular só, até gaguejei agora, fico com vergonha da Anabel, né? Veja, então se for calcular a soma dos termos da PG, você vai dividir, tá? Cuidado, vai dividir assim, ó. Possibilidade 1. Ou você tem uma quantidade finita, ou você tem uma quantidade infinita. Então você faz um esqueminha para você estudar, ó. Então a soma dos termos, a quantidade finita de termos. Não é o meu não, tá? Ah, é. Isso que é a pressa, né? Tá vendo? Esqueci de desligar, desculpa, tá? Não, eu já cheguei no curso. Então tá bom. É brincadeira, era a cobrança de São Paulo. Veja, quantidade finita de termos, tá? Quantidade finita de termos. Priscila, a letra está muito pequenininha aí? Tá, beleza. Quantidade finita de termos e... qual é a outra? Vai, gente. Quantidade infinita. Eita, pega. Infinita. Quantidade infinita de termos. Pois bem, na quantidade finita de termos aqui, ó, você vai usar, lógico, né? Para cada uma delas tem uma fórmula diferente. A quantidade finita de termos, você vai ter que considerar o seguinte, essa PG,
ou ela é crescente, ou até mesmo na PG alternante, tá? Nós usamos também a mesma fórmula aqui, ó. Embora seja uma loucura, né? Alternante. Você calcular a soma dos termos de uma PG alternante, né? Vai ficar, um termo é positivo, lembra da aula passada, né? Um termo é positivo, outro é negativo, beleza? Então, nas duas condições você usa a mesma fórmula. Qual é a fórmula? Fácil de decorar. Qual é a fórmula do termo geral da PG? Deixa eu colocar aqui porque você já sabe, ó. AN da PG, fórmula do termo geral. Como é que é? A1 vezes Q elevado a quanto? N menos 1. Se você pegar um português mal dizido, o que é um português mal dizido? Assim, ó. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Eu falei diretão o português. A soma você fala do mesmo jeito. Foi assim que eu decorei a fórmula da soma, tá? Eu falo do mesmo jeito, só que eu escrevo de outro. Mas eu falo do mesmo jeito, que eu decoro uma fórmula só. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quer ver? Olha só. Eu sei que é viagem, tá? Mas deu certo comigo. Se der certo contigo, ó. A soma, né, dos termos vai ser... Vamos lá, falar do mesmo jeito, ó. A1... Eita, pego. Olha só. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá vendo? Fala do mesmo jeito, né? Não fala do mesmo jeito? Foi assim que eu decorei, tô falando de verdade, tá? Cara, é fórmula demais aí no ensino médio. Tá para enlouquecer a gente. Aí eu falei, cara, mais uma fórmula, então. A soma dos termos da PG finita vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então o que é que muda de uma para outra? Que o menos 1 que está lá em cima fica onde? Aqui embaixo. Só que está faltando uma coisa, duas, melhor dizendo. Primeiro, você vem aqui e faz assim, ó, parênteses, tá vendo? Agora vem o incremento. Lê para mim o que está dentro dos parênteses sem o N. Lê para mim. Pronto, aí você coloca lá embaixo. Ó. Q menos 1. Fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG, desde que esse N seja uma quantidade finita, tá? Então, para decorar, você lembra do termo geral. Então, na verdade, você acaba decorando uma fórmula só, né? Na minha opinião, para mim deu certo, tá bom? A1 vezes Q elevado a N menos 1 fala a mesma coisa, só que na hora da soma você tem um cuidado de A1 vezes Q elevado a N menos 1, só que o menos 1 é aqui embaixo. Legal, aqui o expoente não muda, porque afinal de contas é uma PG. Adoro, 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 amo matemática, né? Ela deixa o nosso sangue azul, eu acho, né? Tá, quantidade infinita. Então veja, para usar essa fórmula, qual é a condição para nós? Crescente ou alternante. Então você coloca assim, ó, um pontinho aqui. Se ela for crescente ou se ela for alternante, você usa essa. Tá joia? Bem, você tem três classificações para uma PG. Ou ela é crescente, ou ela é alternante, ou ela é o quê? Decrescente. Então nos resta, agora, para uma quantidade infinita, a PG vai ter que ser o quê para nós? Decrescente. Ah, tá bom. Decrescente. Eu vou apagar esse negócio aqui, ó. Só para fazer um troço. Vou apagar esse negócio aqui para fazer um troço, tá? Não sei se esse esquema vai ficar bagunçado, mas é como se fosse assim, ó. Aqui é a fórmula, tá? Se ficou bagunçado, você me avisa. Ah, não vai ficar bagunçado, não. Eu acho que não vai ficar bagunçado, não. Essa aqui é a nossa fórmula. E aí, ó, vou colocar aqui um Caim matou Abel de verde, Caim matou Abel de verde. Aí ele continua aqui assim. Pronto, deu certo. Quando é que a PG é crescente? Embora eu não tenha comentado na última aula, alguém consegue lembrar para mim? Quando é que você tem uma PG crescente? Hã? A razão, ela é o quê? Maior do que 1. Muito bem. Quando a razão é 1, você tem uma PG constante. Porque você vai multiplicando por 1, aí o próximo termo é sempre igual ao anterior. Então você tem uma razão constante e a razão se ela for 1. Se ela for uma razão maior do que 1, à medida que você vai multiplicando pela razão, o próximo termo sempre será maior do que o que vem antes. Agora, veja bem, quando é que a PG é alternante? Nesse Caim matou Abel segundo aqui. Quando a razão é menor do que 0, ou seja, negativo. É difícil, hein, Chico? Caramba.
Então, quando a razão é negativa. Bacana? Pois bem, agora quando é que a PG é decrescente? Pensando na razão. Nós temos essa possibilidade, tá vendo? Ó, ou ela é maior que 1, ou ela é negativa. Só está faltando qual intervalo aqui? Entre 0 e 1, tá bom? Então, já que eu fiz o mesmo esqueminha aqui, eu vou colocar assim, ó, Caim matou Abel, aqui, vou colocar a fórmula, e aqui eu vou continuar, para dizer que é a razão, tá bom? Então, agora, como é que é a razão? Fala de novo para mim, por favor. Entre 0 e 1, ou seja, menor do que 1, entre 0 e 1, menor do que 1 e maior do que 0. Pronto. Aí você tem essa razão, se acontecer, se ela é uma PG decrescente. A formulinha, na verdade, é o limite da soma que nós chamamos, tá? É o limite. Porque é o seguinte, olha só. Eita. Traduzindo uma coisa para vocês aqui, ó. Limite de 1 sobre x vamos lá. Só uma prévia da faculdade, tá? Só uma prévia da faculdade. Quem vai fazer engenharia lógica, né? Ou matemática, exatas. Limite da função 1 sobre x. Isso aqui é a função, tá bom? É assim, ó. O limite da função 1 sobre x, quando esse x vai lá para o infinito, ou seja, quanto mais você aumentar o valor do x, o que vai acontecer com o resultado? Essa é a interpretação. Oi? Tende a 0. Então, na verdade, é assim, ó. O limite de 1 sobre x, quando x tende a 0, quando x tende a infinito, esse limite tende a 0. Na faculdade, nós tomamos a liberdade, depois de muito apanhar nas provas, chega uma hora que você cansa, aí nós tomamos a liberdade de infringir uma lei matemática e colocamos o igual aqui. Sacou? Só que na verdade não é igual, porque não é 0. Ele é perto do 0. Ok? Então não é 0, é perto do 0. A mesma coisa acontece aqui, ó. Com uma quantidade infinita de termos de uma PG, ela sendo decrescente, na verdade a fórmula é essa, ó. Sn. E a fórmula é difícil, tá, gente? Decorar. Eu, para decorar essa fórmula, tive que fazer muito esqueminha de decoreba. É assim, ó. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Sacou? Difícil demais decorar. Tá certo? É ou não é? Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Lembrando que o resultado da soma, na verdade, é um limite. É uma tendência. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Look at the whiteboard. Look at the whiteboard now. Olha só o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo dessa daqui, ó. Vou dar um exemplo dessa. Tá bom? Dessa daqui, do limite, porque é uma coisa meio que abstrata, tá joia? Então, na continuação do seu caderno, vai ficar assim, ó, logo abaixo dessa infinita, você coloca assim, exemplo. Digamos que eu tenha uma PG em que o primeiro termo é o número 2, o segundo termo é o número 2/3, 2/9, 2/27 avos, tá. Pronto. A pergunta é, essa sequência, primeiro ponto, eu afirmei que é, né? Eu afirmei que é uma PG, mas é uma PG? É? Ou seja, o resultado de 2/3 dividido por 2 tem que ser o mesmo resultado de 2/9 dividido por 2/3 e assim sucessivamente. 2/27 avos tem que ser o mesmo resultado dividido por 2/9 tem que ser o mesmo resultado que estávamos obtendo anteriormente. Pois bem, e é ou não? É? Alguém já conseguiu encontrar a razão aí para mim? 1/3, valeu. Né? Então a razão para nós aqui ela é 1/3. Tá joia? 1/3. Pois bem, olha aqui, ó. A razão sendo 1/3, aí você verifica. É maior que 1? A razão é maior que 1, pessoas? Não. É negativa? Não. Ela está entre 0 e 1. 0,3333 e tal. Então, eu vou pedir para você calcular a soma de todos os termos dessa PG. Todos eles. Porque isso aqui continua. Qual seria o próximo termo? 2 sobre 81.
Então eu quero calcular a soma de todos eles até você, se você fosse fazer, né? Somar todos eles, assim, de um por um, até a gente morrer, virar pó, a Terra explodir, Big Bang de novo, tá bom? Mas isso não vai precisar, porque isso aqui é uma PG, é uma quantidade infinita e a razão está entre 0 e 1. Logo, a soma de todos eles vai ser o quê? O A1 dividido por quanto, meus amores? 1 menos a razão. Qual é o primeiro termo? 2. Aí você vem aqui, ó, a soma de todos eles é o número 2 dividido por 1 menos 1/3. Quanto que é 1 menos 1/3? 2/3. Então, a soma vai ser 2 dividido por 2/3. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a soma vai ser 2 multiplicado. Qual é o inverso de 2/3? 3 sobre 2. Que interessante. Cortou, cortou, não foi? Quanto que deu a soma? Quanto que deu a soma? Perto do número 3. Muito perto do número 3. Pode, na verdade, é como se fosse assim, ó, 2,9999999999999 vai embora. Mas não é 3, beleza? Porque isso aqui não para, isso aqui continua crescendo. Tá joia? Então, se nós fôssemos somar todos eles, tivéssemos essa paciência de somar todos eles, graças a Deus alguém fez isso um dia, né? O cara ficou 30 anos fazendo esse negócio, aí chegou a essa conclusão, ele já chegou por nós. Mas se nós fôssemos somar todos eles, o resultado não ia chegar no 3. Ia ser mágico, eu sei que vocês ficaram entusiasmados. Pode fazer em casa, tá, gente? Tá bom? Fica lá brincando. Mas não é nada disso, tá? Nada disso. Pessoas, então, a soma é 3, certo ou errado? Errado. A soma é perto do 3. É o limite da soma. Vai passar esse sono, tá, gente? Esse sono vai passar. Você vai estudar muito, você vai passar na prova, você vai ser chamado, vai tomar posse, vai ficar lá com aquele uniforme bonito escrito SpaceX, né? E aí isso vai acabar. Um dia esse sono acaba, tá? Esquenta não. O meu eu tô torcendo que ele acabe um dia também. Tá joia? Até hoje eu estudo todos os dias. Ontem mesmo eu estava brincando com geometria espacial. Não tinha o que fazer em casa e fiquei fazendo exercício de geometria espacial. É uma delícia, principalmente quando a gente vai desenhar, né? Vocês ficam brincando de desenhar, fazendo exercício de geometria espacial em casa, quando você não tem nada para fazer? Ou você vai estudar? Vai estudar, né? Vai fazendo exercício de geometria espacial. Veja bem, pessoas. Eu sei que a teoria, né? A teoria cansa um pouco, tá? Mas se você prestar atenção nesse esqueminha aqui, ó, você não vai se equivocar na hora de resolver um exercíciozinho de soma da PG. Infinita, porque é a soma de todos, tá vendo? Então, ótima pergunta, amigão. Vai fazer aqui, ó. Isso aqui, soma de todos. Soma de todos. Porém, todos é uma quantidade o quê? Infinita. Pela reticências, né? Se eu aplicasse na fórmula finita, o que eu encontraria? Vamos fazer um teste? Eu gosto de fazer um teste. Só que é o seguinte, na finita você teria que limitar. Concorda comigo? Então vamos lá. A soma dos 10. Entendeu? Aí a soma dos 10, aí viria aqui o número 2, 1/3, aqui 10. Nossa, 10 não, pelo amor de Deus. 3 a décima não. 3 a sétima. 3 a sétima não. É 3, 9, 27, 81, 243, 729. Pronto. Aí, ó, 729 é 3 a sexta. Então a soma dos 6 primeiros. Sacou? Mas à medida que a gente fosse, por exemplo, se a gente fosse fazendo, é engraçado, cara. Eu lembro da faculdade que às vezes tinha alguns exercícios que mesmo não comendo pão, eu ficava intrigado. Sacou? Aí o professor passava o exercício, ao invés de ele dormir, não, eu ficava lá pensando no exercício, ele já tinha dado não sei o quê, só que eu não ficava satisfeito, era impressionante, né? E teve um exercício, desculpa só te interromper, teve um exercício que era uma coisa parecida, na verdade era isso, lembrei agora. Olha só, era aula de física, vale para vocês. Tinha um passarinho maluco, tá? Passarinho maluco. Na verdade, eu falei assim, o professor falou uma coisa mais, sacou, formal, né? Eu chamei de passarinho maluco. Era assim, um passarinho maluco. Tinha uma locomotiva aqui, tá vendo que parece uma locomotiva, não parece? Essa locomotiva estava indo nesse sentido. E tinha uma outra locomotiva indo nesse sentido. Aí tinha um passarinho maluco, que ele ficava assim, ó.
Ele ficava indo e voltando de uma locomotiva até outra, passarinho maluco, né? E aí o professor queria saber qual foi o espaço percorrido pelo passarinho. Muito doido, né? Aí ele explicou ele explicou geometricamente, lá no plano cartesiano, e falou, vocês, SV, próxima aula eu quero a explicação algébrica. Aí a gente teve que jogar no limite da soma da PG. Foi massa, porque até que eu percebesse que era o limite da soma da PG, já ia uma semana, sabe? Aí teve um belo dia, desculpa falar, mas eu estava no banheiro. Amor, corre, traz o papel, traz o caderno, traz tudo. O que foi? Você está passando mal? Traz logo, senão eu vou esquecer a resposta. Eu estava pensando lá, né, na vida e tal, e eu lembrei como é que resolvia. Aí eu resolvi o trem. Aí levei pro professor, ele, grande coisa, isso é trivial. Ah, filho da mãe, trivial para tu, que é doutor, desgramado. Só que eu só pensei, tá? Eu não falei. Só pensei. O que você ia falar mesmo que eu interrompi? Esqueceu? Essa história é maluca também, né? Enfim, pessoas, amigão, tá respondendo a sua pergunta. Não, pode falar. Sem ter nada, não. Então a gente vai encontrar algo próximo de 3. É. Mas não tão próximo. Não tão próximo, exatamente. Mas era o que eu ia falar, que eu falei, lembrei dessa história bonita, foi exatamente isso. Porque é o seguinte, se nós fôssemos somando a soma dos 2, a soma dos 3, a soma dos 4, a soma dos 5, a soma dos 6, à medida que nós fôssemos fazendo a soma de todos eles, aí esse número cada vez mais ia ficar próximo do 3. Só que para chegar perto do 3, nossa, é tipo depois dos milhares lá. É uma coisa quase que imperceptível, não dá pra gente perceber de imediato. Tanto é que, ó, quanto que é 2 mais 2 terços, galera? Quanto que é 2 mais 2 terços? 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, né? 8 sobre 3 dá 2, alguma coisa. Por aí, 2,6, né? Aí eu pego esse 8 terços aqui e somo com 2 nonos. Só pra gente ver aqui rapidão, só. 8 terços mais 2 nonos. Não é assim? O primeiro era 8 terços, né, pessoas? 9 dividido por 3, 3 vezes 8, 24 mais 2, 26 nonos. Né? 26 nonos. 26 nonos? Isso mesmo, né? Ok? Dá quantos aqui? Quase 3. Não, porque eu dividido por 8 já dá 3. Daria. Não, dá. 27 dá 3. Já dá próximo do 3. Enfim, nós temos que continuar isso aqui até. Só que nunca ia chegar no 3. A gente ficar aqui brincando, né? E não ia chegar no 3. Não chega no 3. Não chega. Não chega, tá? Não chega. É legal, porque na verdade assim, quando você faz uma faculdade de. Engenharia não, nem tanto. Mas quando o cara faz matemática, por exemplo, a tendência é dele ficar testando. Aquele bicho deve estar mentindo, ó. Aí fica lá, eu fiz muitas vezes isso, aí quebrei a cara. Entendeu? Porque alguém já tinha mostrado que era verdade. Entendeu? Não, mas não tem problema, se você... É igual, por exemplo, Teorema de Fermat. Por 300 anos o Teorema de Fermat era uma verdade. E aí no início do século XX, um moleque de 12 anos, esses moleques são geniais, né? Um moleque de 12 anos falou assim, não, eu consigo provar que o que ele está falando é mentira. E um moleque de 12 anos, aí o professor desmotivou o moleque. Aí naquela época xingava de tudo que eu tenho, o moleque desistiu, realmente ele ficou desmotivado, seguiu a vida dele normal, e ele decidiu fazer matemática depois dos 40 anos. Aí com 70, ele provou que o cara estava errado. Eu não sei o nome desse bicho não. Aí ele não era, quando ele provou aos 70 anos, ele não era casado ainda, morava no porão da casa da mãe dele. Acho que é na Alemanha, no interior da Alemanha, sacou? Pô, sótão, né? Sótão. É porque eu lembrei do B. Depois eu falo, tá? Morava no sótão. Aí, cara, ele descobriu, sacou? Aí ele ganhou o prêmio Nobel de Matemática, $1 milhão, doou $1 milhão, porque ele não queria matemática, para ele é só prazer de estudar mesmo. E continuou morando lá com a mãe dele. Tá? Vamos para matrizes agora, tá, pessoas? Matrizes. Bem, eu acho que é bem mais tranquilo matrizes do que qualquer coisa, sacou? Tipo assim, a gente passa por PA, por PG, por qualquer coisa. Chega em matriz e fala assim, ô, glória, pai. Até que enfim apareceu uma coisinha leve, tá bom? Vamos lá. Matrizes. Olha o toque. Vou fazer aqui mesmo. Matrizes.
Pessoas, matrizes é um negócio assim, para quem já fez o segundo ano e teve matrizes e tal, nada mais é do que uma disposição de números, né, organizados, não apenas números, mas dados. Esses dados são organizados em linhas e colunas. A definição mais simples de matriz é essa. Se você pegar informações, dados, números, não sei, qualquer informação, pegar esses dados e organizar em linhas e colunas, você forma uma matriz. Simples assim, tá bom? Aí o que nós fazemos? Nós partimos dessa definição de matrizes que é bem chata, que o cara não vai cobrar de você. O cara não vai cobrar de você na prova o que é uma matriz, bacana? Ele vai cobrar as operações. Mas veja bem, antes de chegar nas operações com matriz, eu preciso falar para vocês da matriz genérica. Pessoas, antes que eu me esqueça que eu vim para cá pensando nisso, alguém de vocês está acompanhando o planejamento no site? Acompanha ela para a gente, por favor, tá? Para a gente não ficar, os professores não ficarem perdidos, não só em matemática, mas em todas as matérias. Aí vocês podem falar comigo, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, mas eu sou o coordenador pedagógico, então eu sou responsável por verificar se a parte pedagógica está fluindo. É muito importante esse dado para nós. Eu preciso saber se a parte pedagógica está fluindo. E a parte pedagógica ela flui quando o planejamento segue. Se o planejamento fura, né, a gente tem que buscar lá o motivo do furo, conversar com o professor, e aí a gente conversa com a turma, a gente entra num senso comum para todo mundo ficar feliz. Beleza? Por exemplo, pensando nisso, na aula passada eu dei PG, né? No meu planejamento de matemática 2, por exemplo, matrizes tinha que começar hoje. Tá? Então nós fomos felizes porque eu consegui encerrar PG hoje, porque esse aqui realmente tinha que ficar para a aula seguinte, para não ficar muito tumultuado, e começar matrizes. Tá joia? Aí só verifica depois as outras lá pra gente e fala comigo. Oi? Eita, pega. Pega seu nome mesmo? Beatriz. Vou confessar que a culpa é minha, tá? É porque é o seguinte, o Alexandre ele já está esperando passar para ele a carga. Só que eu não fechei ainda com a escola o valor da monitoria. Porque eu tenho que esperar o Marcão voltar de viagem amanhã do Rio de Janeiro, que ele está fazendo as palestras lá para a ESA. E aí eu tenho que esperar ele chegar amanhã, me reunir com ele, definir o valor, aí ele já começa semana que vem. Mas é certo que semana que vem ele está aí. Beleza? Matemática, física e química. O cara é engenheiro da UNB, então ele vai dar conta. Beleza? Tem que dar, né? Tá bom? Ele vai dar então matemática, física e química para você. Vai ser show. O cara é bom pra caramba. Né? Matriz genérica, pessoas. A palavra genérica dá ideia de quê? Isso mesmo, de uma coisa geral, né? Tá bom? Por exemplo, quando nós pensamos aqui, sei lá, nós pensamos assim, nisso daqui, isso aqui de uma certa forma é uma maneira genérica, né, de mostrar que isso aqui é a soma. Então você generaliza. Todas as vezes que você usa álgebra, você está generalizando. Saúde, tá? Saúde vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Aí, como a matriz são dados organizados em linhas e colunas, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar, primeiro, toda matriz ela é representada com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, se você verificar, isso aqui é um G, tá, gente? Se você verificar... tá aparecendo mesmo, né? Pronto, melhorou? Não, né? Tá, matriz G do nosso alfabeto, tá? É uma letra maiúscula do nosso alfabeto, G. A matriz genérica. Pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer letra. Eu estou usando G para dizer que é genérica. Adoro participações. E aí, veja bem, nessa matriz genérica... Ixi, Mariche, vai ficar um pouquinho não muito didático, porque a letra G... enfim, então nem aí, olha aqui, ó. Veja, a letra G, aqui dentro, vai ter que ser um G minúsculo. Aqui dentro da disposição dos dados, você usa a letra G maiúscula, aqui dentro minúsculo, para dizer que esse cara é um elemento da matriz, esse cara está dentro da matriz, tá bom? Ixi, mas a disposição está meio estranha, assim eu vou colocar um colchete aqui, ó, vai ficar melhor. Não vou fechar o colchete ainda não, tá? Para a gente trocar ideias. Então, esse camarada, ele está dentro da matriz, tá bom? Agora, veja bem, se eles são organizados em linhas e colunas, então seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá joia? Olha lá, bem bonitinho para você. Sei que a letra, parecendo que está treinando caligrafia, né? Enfim, vamos lá. G, G, G. Isso aqui é suficiente para nós. Pronto. Vamos então chegar na ideia de matriz genérica. Bem, mesmo para quem não tenha visto, principalmente para quem já tenha visto matrizes, linhas é na horizontal ou na vertical? Horizontal. Então, ó,
linha 1, linha 2, linha 3, até, né? Beleza? E as colunas, vertical, coluna 1, coluna 2 e tal. Partindo dessa ideia de que são linhas e colunas, qual seria o endereço desse camarada? Muito bem, então o endereço dele é linha 1, coluna 1. Bacana, então eu gostei, viu? Linha 1, coluna 1. Estamos fluindo. E qual é o endereço desse aqui, ó? Muito bem, linha 1 continua sendo linha 1? Sim, e a coluna? 2, beleza. Qual é o endereço desse? Muito bem, aqui, ó, linha 3, coluna 3, beleza? Então veja bem, perceba que nós temos que falar mesmo. Primeiro você fala a linha, depois você fala a coluna. Se a gente falar o contrário, erra o exercício, aí já era, tá? Vamos lá, então qual é o endereço desse doidinho aqui? Linha 2, coluna 1. Tá vendo? Eu estou indo aleatoriamente para a gente treinar, tá? Qual é o endereço desse aqui? Linha 2, coluna 2. Manda. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 4. Vamos lá, ó. Tá. Vamos lá. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 4. 5, 6, 10. Até onde? Até alguém que ainda está na primeira linha. Não é isso? Alguém que está ainda na primeira linha. Só que quem é que está mudando aqui? Coluna. Pois bem, aí os caras tinham que encontrar uma letra que representasse a posição com relação à coluna. Coluna começa com a letra J. Tá bom? A letra J, para representar coluna. Pois é, umas loucuras assim, né? Deve ser do javanês. Né? Coluna J, tá? Então, onde que esse camarada está? Na primeira linha, na coluna J. Beleza? É ou não é? Porque não tem reticências aqui? Ele continua na primeira linha, sim ou não? Sim, só que nós não sabemos qual é a coluna que ele está. Nós chamamos de J. Pois bem, aí eu vou colocar, tá? Esse cara, qual é o endereço dele? 2, 3. E aqui? 2, 4. Reticências. Linha 2, coluna J. Bacana. Tá vendo? Mesma posição com relação à coluna desse camarada que estava lá em cima. Pois bem, aqui eu não preenchi ainda. Qual é? Linha 3, coluna 1. Nossa, esse 3 correu. Deixa eu melhorar esse aqui, vai. 3, coluna 2. 3, coluna 4. Pois bem, tu. E aqui? 3. Nossa, olha o G, onde é que ficou? Vamos lá, coluna 3. Desculpa, linha 3, coluna J. Bacana. Agora, aqui é o seguinte, ó. Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3. Tá? Continuando, esse cara aqui vai estar numa linha desconhecida, que você usa letra para representar a linha. Qual é? Muito bem, do fanho, né? Inha. Beleza? Então aqui vai ser linha. Agora faz sentido. Beleza? E qual é a coluna que ele está? 1, coluna 1. Ele continua na coluna 1. Aqui continua reticências, ó. Linha o quê? Linha I, coluna 2. Obrigado. E aqui? Opa, o cofrinho. Linha I, coluna 3. Obrigado. Tá perto. Linha I, coluna 4. Pronto, agora continua para cá. Continua para cá. Endereço. Linha I, coluna J. Pronto. Então veja. Esse camarada aqui, G, linha I, coluna J. Eita. Linha I, coluna J, é o elemento da matriz, tá? Esse é o elemento da matriz. Esse cara aqui, ó. Da matriz. Tem algumas literaturas que usa termo, só que eu tenho medo de confundir com PA e PG, sacou? Tenho medo de confundir com as sequências numéricas, então eu chamo de elemento. É o elemento que está dentro da matriz G, tá? O elemento G,
que está dentro da matriz G. Então, todo elemento ele vai ter o quê? O que é o I e o J, galera? O que é isso aqui, ó, que eu vou fazer essa nuvenzinha preta? É endereço. É endereço da matriz. Onde o I é o quê? Linha. E o J é coluna. Bacana? Tá bom? Agora veja bem. Se nós fôssemos esconder alguns elementos. Vamos lá. Olha aqui, ó. Acho que eu sinto. Oxe, doideira. Se eu fosse... Se eu esquecesse essa galera aqui todinha, ó. Se essa galera todinha aqui não existisse, apenas esse povo aqui, ó. Nós teríamos uma matriz, sim ou não? Sim. Quantas linhas? Quantas colunas? 3, bacana. Tá, então vocês já pegaram a parte massa da matriz. No caso, a matriz toda tem quantas linhas? Toda. Toda matriz genérica tem quantas linhas? Bem, a gente fica confuso, né? Não sabe se fala I, mas não é I, tá, gente? I é a linha, determinada linha, sacou? Agora, quantidade de linhas tem que ser outra letra. Alguém falou M aí, pode ser qualquer letra, só não pode ser I, tá? Porque senão confunde. Então, você vai colocar aqui, ó. Essa matriz, ela tem M linhas e ela tem N colunas. Aí você decide. Desde que você me ajude com o seguinte. Aqui tem que ser... Nossa. Quantidade... Não vai enxergar aí não, que eu estou ligado. Quantidade de quê, pessoas? Linhas. E o N é o quê? Quantidade de colunas. Quantidade, tá? Veja que o I é a linha do endereço, o J é a coluna do endereço, M é a quantidade de linhas, N quantidade de colunas. Vos apresento a matriz genérica. Pois bem, agora vem a parte gostosa de matrizes. Não tem ritmo nenhum, mas não tem problema. Lá, 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 lá. Exemplo. É, rapaz, alguém me entregou, né? Foi o Japa. Tô sabendo já. Olha, seja... Fiquei até com vergonha. Seja a matriz... Era Steve Jones, pode perguntar, né? Perguntar, ó. Ah, não, os caras tiraram do YouTube, é muito velho. É 99, quando eu gravei música. Seja a matriz... Seja a matriz. Eu dançava no grupo depois, Reforços Breaks, Jamaica, Cabala, virou Cabala e Reforços Breaks. Aí o Cabala agora não é mais Cabala, é Rivas, o Jamaica não é mais DJ Jamaica, é Jefferson, porque eles converteram, a história é bacana, bonita a história. De verdade. Mas Alibi era um show do caramba. Era 1994, 95. Vocês eram nascidos? Tem alguém nascido aqui? Não, né? Pois é, faz tempo, ó. Mas eu não tinha nascido também não, eu tô lembrando, sacou? Tô lembrando só. Seja a matriz A, tá bom? Essa matriz A, ela tem 3 linhas, 2 colunas. Beleza? Aí eu vou colocar assim, ó. Só para você dar uma treinadinha. Em que? A e J. Galera, tem diferença desse A maiúsculo para esse aqui? Tem. Qual é? Isso, esse aqui é a matriz, que tem o quê? 3 linhas e 2 colunas. E esse cara? O elemento da matriz. Genérica, né? O elemento qualquer, sacou? Qual é a posição dele? Linha I, coluna J. Então, veja bem, esse cara, se ele é o elemento, ele recebe um valor. É igual a programação, né? É igual a programação, recebe. Então, esse cara é um elemento, ele recebe um valor. Que valor que ele recebe? Depende. Eu já vou começar com vocês assim, ó, depende. Esse valor vai ser 0. Lembrar um pouquinho de informática, né? Também fiz ciência da computação. Ó, esse valor vai ser 0 ou esse valor vai ser 1. Quando é que esse valor vai ser 0? Se I igual a J. Opa! Se I igual a J. Quando é que ele vai ser 1? Se I igual a J. Tá bom? Aí eu vou colocar... Oi? Igual os dois. Diferente. Estava testando vocês, né? Estava testando vocês, tá bom? Veja, sendo isso
Na verdade, eu quero que você faça o seguinte, ó. Qual o somatório dos elementos da segunda coluna? Vou colocar um ponto de interrogação assim. Qual o somatório dos elementos da segunda coluna? Primeiro que você vai ter que escrever a matriz, né? Não necessariamente escrever, já que eu limitei, já que eu especifiquei, melhor dizendo, especifiquei o somatório dos elementos da segunda coluna. Se está específico, você pode buscar todos os elementos que estão na segunda coluna. Mas o que eu quero que vocês me ajudem a fazer? A construir a matriz. Para a gente conseguir entender o que significa isso aqui, ó, essa condição, tá joia? De cada elemento. Veja, então a condição para cada elemento. Vamos construir essa matriz. Vamos aqui para a matriz genérica. Oi! A matriz genérica, sim. Na verdade, assim, ó. Como é que é o nome dele? Guilherme, olha só, Guilherme. Na verdade, essa aqui é uma forma de generalizar uma matriz qualquer, tá? Mas toda matriz, ela tem uma quantidade finita de linhas e colunas. Beleza? Então não faz sentido nós buscarmos aí uma matriz que não tenha limitação na quantidade de linhas e colunas. Todas terão. Mas essa aqui é a maneira de generalizar uma matriz qualquer. Beleza, Guilherme? Por exemplo, ó, essa matriz aqui, ela tem uma quantidade finita de linhas e colunas. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz A, quantas linhas e quantas colunas? 3 linhas, não é isso? Ó? E 2 colunas. Ah, uma coisa legal que eu aprendi com o professor da faculdade, que eu tinha dificuldades em ensinar um pouquinho de matriz, porque a parte difícil da matemática não é você aprender, é você ensinar. Aí ele falava assim, ó, chega nos alunos e fala o seguinte, ó, quando chegar no 3 por 2, para a galera não confundir linhas e colunas, faz assim, ó, 3 linhas, aí você faz 3 riscos, ó, 1, 2, 3, logo, para garantir, entendeu? 3 riscos. Aí quantas colunas? Aí você risca 1, 2, pronto, então a matriz é esse desenho. Parece bobo, mas não é não, viu? Tá? Então eu já faço o quê? As linhas, quantas são? 3. Depois eu faço as colunas, quantas são? 2. Então essas bolinhas aqui, ó, é exatamente a disposição dos elementos. Aí a gente não erra, ó. Tá vendo como é que eles têm que ficar? Matriz A, aí tem esse Azinho aqui e esse Azinho, tá vendo? Mais 2 Azinhos aqui embaixo. Aí não tem erro, tá? Só que você precisa colocar o endereço desse cara. Qual é o endereço desse? 11, 12, não é assim? A gente fazia? 21, 22. E aqui? 31, 32. Pronto. Elemento que está... Os elementos, cada um com seus respectivos endereços. Massa. Só que eu preciso aqui, ó, que a gente encontre os resultados que eles recebem, ou seja, os valores que eles recebem. Vamos lá. A1, 1. O I é 1, né? E o J também é 1. São iguais? São. Então qual vai ser o resultado? 0. E aqui? Oi? 1. Por quê? I é diferente de J, então recebe valor 1. Aqui? 1 também, massa. Aqui? 0. E aqui? 1. E aqui? 1. Pronto, acabou a matriz. Aqui, ó. Então, o elemento A11... A11 não, né? Que vai aparecer PG ou PA. O elemento que está na linha 1, coluna 1, esse elemento, ele recebe o valor 0. Por que ele recebe o valor 0? Porque linha 1, coluna 1, ou seja, o I igual ao J, então recebe 0. Aqui a linha é 1, coluna é 2, então o I é diferente de J, então ele recebe valor 1. Quando você parte para cá, você vê que o I é 2, o J é 1, são diferentes, tá vendo? Então ele recebe valor 1. Então, quando você for escrever o resultado, tem que tirar a letra aqui, ó, porque senão confunde tudo. Beleza? Uau! Uau! Né? E aí, quer que faça o quê? O somatório dos elementos da segunda coluna. Beleza. Qual é a segunda coluna? Essa daqui, né? Ó, primeira coluna, segunda coluna. Qual o resultado da soma? Nossa senhora, que isso? A soma deu quanto aí? 2. Credo. Que é a rivalidade, para não ficar aparecendo a letra do sigma. Degraus, moleque, né? Para não ficar aparecendo a letra do sigma, né? Não pode fazer propaganda não, tá? Só do degraus, tá, gente?
Onde? Exatamente. Para todos os elementos cujo endereço nos traz isso, I igual a J, esse elemento é o valor zero, recebe o valor zero. Que eu criei, aqui agora. Não de verdade, né? Porque cada matriz, a construção da matriz é dada pelo enunciado. Na verdade, poderia ser uma fórmula aqui, né? Só que eu não quis chegar chegando, quis chegar mais ou menos. Aqui poderia ser uma fórmula. Na verdade, o que os caras gostam de fazer é o seguinte, ó. Eu vi questões da SpaceX aí na apostila de vocês, que os caras colocam para escrever matrizes, né? Em que eles colocam 3 condições. Aqui assim, ó. E para cada condição, uma fórmula. Ele coloca assim, uma condição para o I maior que o J, I igual a J, I menor que J. Para cada uma dessas, uma fórmula diferente. Uma fórmula diferente. Não é nenhum valor direto recebendo. Beleza? Respondido aí, ô Priscila, qual é o nome da pessoa? Ele ou ela, né? Futuro Alisson. Então, Alisson, é isso. Não, Alisson não. Então, tá. Que legal. Então, eles estão se respondendo aí, né? Que bom. Tá bom? Bacana. Pessoas, vamos lá. A parte prática seria de matriz genérica. O cuidado que você tem que ter é o seguinte. O elemento recebe um valor. Tá? O elemento ele vai receber um valor. Que valor é esse? Depende do enunciado. Eu escolhi que recebesse um desses 2 valores, uma dessas 2 hipóteses aqui. Mas pode ser uma fórmula só. O cara pode colocar uma fórmula só para o elemento. Aí fica melhor ainda. Tá? Que não é o comum na SpaceX. O comum na SpaceX nem na AFA não é colocar uma fórmula só. Não tem graça uma fórmula só. Os caras colocam 2 ou 3 condições. Tá bom? Pois bem. Bem, vocês vão assistir esse vídeo aqui de vez em quando, né? Porque tem uma parte de matriz que eu acho muito, digamos assim, uma palavra que cabe aqui nesse momento é trivial. Ou seja, é tão simples que não vale a pena a gente, né, escrever porque, por exemplo, classificação de matrizes, né? Sei lá, matriz linha. O que seria uma matriz linha? Só tem uma linha, sacou? Matriz coluna. Só tem uma coluna. Matriz quadrada. Mesma quantidade de linhas e coluna. Essa vale a pena a gente pensar nela o tempo inteiro. Mas é pensar, não precisa ficar escrevendo aqui para vocês. Tá joia? Nós temos, eu acho que, maturidade para entender que quando é que uma matriz ela é quadrada, mesma quantidade de linhas e colunas. Então seria esse M igual ao N. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Tá joia? E as matrizes que mais caem nas provas são as matrizes quadradas. Por quê? Por conta do outro conteúdo que vem depois de matrizes, que são os determinantes. Aí os caras misturam. Aí é uma farra só. Aí é uma farra, porque o cara trabalha com as matrizes quadradas, pede para calcular determinante de uma, jogar na outra, inversa, multiplica, aí fica bonito. Tá bom? Pois bem, tem uma outra matriz que é a matriz transposta, que as pessoas no começo do conteúdo de matrizes costumam confundir com a matriz inversa. Ok? A matriz transposta, ela não é a matriz inversa. Tá joia? O que seria a matriz transposta? Alguém lembra? Não, né? Não tem problema. Mas a matriz transposta é assim, ó, o que é linha vira coluna. Pronto. Tá? Então, matriz transposta, o que é linha vira coluna. Então, eu vou... Não, na verdade, tem uma regra para você poder multiplicar. Mas eu estou falando em transformar mesmo. Transformar mesmo. Então, veja, então eu vou usar como exemplo essa matriz A. Nós vamos escrever a transposta da matriz A. Então, essa aqui é importante. Ó. Então, transposta de A. Dessa matriz que nós escrevemos. Transposta de A, galera, 2 pontos. Você coloca assim, ó, A, T. Tá bom? Vamos simbolizar. Não é A elevado a T, não, né? É A transposta da matriz A. Aí você coloca assim, ó. A transposta da matriz A é primeira linha desculpa. Pode ser, né? Primeira linha se transforma na primeira coluna. Tá joia? Então, ó, primeira linha virou a primeira coluna. Tá vendo? A primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha. Segunda coluna. Então, como é que fica aqui? 1 e aqui, 0. Terceira linha virou terceira coluna.
Pronto, aí, ó, que delícia. Matriz transposta. No caso, a matriz A, ela era uma matriz o quê? 3 por 2. A transposta da matriz A, ela passou a ser 2 por 3. Mas estaria certo se eu começasse com Tanto faz, tanto faz. Começasse com qual? Assim? E transformasse assim? o 101 e transformar. 1, 0, 1. Não, você tem que começar sempre do primeiro aqui. Entendi a pergunta. Começa assim, ó. Ou você transforma a coluna na linha, primeira. Primeira na primeira. Isso, é sempre assim. Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Entendeu? Ou o contrário. Primeira coluna vira primeira linha. Se você fizer isso, altera o valor. Isso, altera. Se fizer do outro jeito, altera. Tá? Sempre tem que começar primeira com primeira. Primeira transforma em primeira. Tá já aqui, ó. A primeira coluna se transformou na primeira linha. A segunda coluna se transformou na segunda linha. Beleza? Bacana, né? Agora olha só que legal. As operações. Como é que ela é? Eu preciso dar um outro conteúdo antes. É porque eu preciso, para trabalhar a inversa, eu tenho que trazer outros conceitos antes. Eu tenho que trabalhar a multiplicação ainda, que é depois dessas operações básicas. Que na verdade assim, operações com matrizes. Quais são as operações que nós conhecemos? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Potenciação e radiciação. Mas aqui em matriz nós trabalhamos com adição. Na verdade, adição e só. Quando fala assim, adição, na verdade, em matriz, nós não costumamos falar subtrair. Não é um hábito falar. Não que esteja errado você falar subtrair. Mas o correto em matriz é você falar que é para você somar com a oposta. Entendeu? Porque às vezes o enunciado vem com adicionar a oposta. Oposta. Qual é o oposto de 2, galera? O oposto de 2. Menos 2. O oposto é menos 2. E o inverso de 2? 1 sobre 2, sacou? Então esse cuidado a gente tem que ter. Vamos lá, qual é o oposto de 2? Menos 2. Inverso, 1 sobre 2. Então aqui em matrizes, quando falar em adição, ó, as operações são adição. Quando você fala em adição, você está falando, na verdade, em somar com a oposta. Por exemplo, qual é a matriz oposta da matriz A? Oposta. É só você trocar o sinal de todo mundo. Positivo fica negativo, negativo fica positivo. Mas zero não tem sinal, né? De positivo e negativo. Vamos lá. Esse cara, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Então, a matriz oposta da matriz A seria todos os elementos aqui dentro, você trocando o sinal. Tá claro isso, galera? Matriz oposta, diferente de matriz transposta. Tá? Então, as operações. Eu vou colocar adição barra subtração. Beleza? E igualdade. Nessas três operações, o que você tem que observar? Uma coisa simples. As matrizes devem, nessas três, tá? Devem ter números de linhas iguais e colunas também. Tá, então assim, todas as vezes que você tiver que fazer operações com matrizes, quais operações, pessoas? Adição, barra subtração ou igualdade. Quando é que você vai poder operar adição entre duas matrizes? Fala para mim. Quando você comparar as duas e você observar o quê? Que elas têm a mesma quantidade de linhas e também a mesma quantidade de colunas. Por exemplo, essa matriz A, ela tem quantas linhas e quantas colunas? 3 linhas e 2 colunas. Ela poderia ser adicionada a outra matriz? Sim, desde que acontecesse o quê? Se a outra matriz também seja o quê? 3 por 2. Não sendo 3 por 2, fora. Ok? Aí o que você faz aqui no seu esqueminha, no seu resuminho? Você faz assim, ó.
Isso acontecendo, você busca elementos... Nossa, escrever aqui é horrível. Com o mesmo endereço. Nossa, que letra horrível. Tá? Elementos com o mesmo endereço. Com o mesmo endereço. Pois é, bem tranquilo, né? Você vai buscar os elementos que tiverem o mesmo endereço para você fazer a operação. Se for operação de adição, você vai somar. Né? Operação de subtração, você vai subtrair. Vou somar com o oposto. Igualdade do mesmo jeito. Você faz as operações. Essas operações são feitas com quem? Galera, fala para mim aqui, por favor. Os elementos que tiverem o mesmo endereço. Você pega os caras. Por isso que essa parte aqui eu acredito que é a parte talvez mais simples de operações com matrizes. Tá bom? Mas aí tem uma coisa aqui para... Né? Acabou. Tem uma coisa aqui para... Acabou. Falou, galera. Até a próxima aula. Um forte abraço para vocês. Tchau.